Segundo livro de Reis, capítulo 22 e o capítulo 23. Então você vai deixar a sua Bíblia aí aberta e nós vamos passar nestes dois capítulos para ouvir hoje um pouco a respeito da palavra de Deus. O tema que eu quero tratar com os irmãos hoje é o rei que encontrou a Bíblia, o rei que encontrou a palavra de Deus. Bom, e eu quero fazer isso nessa palavra, nessa noite, uma exploração também sobre a reforma protestante. Amanhã, dia 31 de outubro, nós completamos 499 anos da história da reforma protestante, começando ali em Wittenberg com o Martinho Lutero e alcançando todo o mundo. Então nós vamos meditar nesse texto hoje, fazendo alusão a essa história. No dia 31 de outubro de 1517, então 499 anos atrás, o então monge Martinho Lutero, monge alemão, ele foi até a frente da sua igreja, que era conhecida a Catedral de Wittenberg, e ali ele publicou 95 teses na porta da Igreja Católica da época. Quando ele fez isso, a sua ideia era que padres de todo ao redor, bispos e até mesmo, se possível, o Papa, viessem debater com ele a respeito daquelas 95 teses. Alguns entendem que Martinho Lutero foi ofensor ao fazer, colocar lá suas 95 teses, mas não foi ofensor, era um costume. Se você quisesse debater com alguém e tivesse uma tese, você também poderia ir lá e colocar a tese para ser debatida. Martinho Lutero esperou e nenhum monge, nenhum padre apareceu para debater com ele, tá? Martinho Lutero queria tratar sobre alguns assuntos que a Igreja Católica de então pregava: indulgências, autoridade papal, purgatório, inferno, graça, salvação e etc. Esses eram os assuntos principais das 95 teses que Martinho Lutero colocou sobre a porta ali da Catedral de Wittenberg, ou Wittenberg, como alguns chamam, tá? Lutero foi motivado pela palavra de Deus, que já estava transformando o seu coração, e ele queria então entender pela palavra de Deus algumas teologias da Igreja Católica do momento. Se nós formos um pouco mais atrás, no ano 632 antes de Cristo, começa a reinar em Judá um menino. Seu nome está aí no capítulo 22 de Reis, primeiro verso. Segundo Reis, capítulo 22, Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Josias começa a reinar com 8 anos de idade. O que você fazia quando você tinha 8 anos de idade? Jogava bolinha de gude, brincava de boneca, ia para a escola, não fazia nada de responsável. Mas Josias teve uma vida diferente. Com 8 anos de idade ele tinha que ser rei de Israel. E com 16 anos de idade, Josias tem um encontro com o livro da lei. E ele então tem o seu coração transformado. Eu não vou ler todo o texto para não tomar o nosso tempo aqui hoje, mas Josias manda com que o seu chefe ali vá até o templo para pegar as ofertas que foram levantadas no templo, para que então ele pudesse dar às pessoas que iriam fazer a reforma do templo.
Quando esse homem vai até ali e ele procura o sacerdote diz para ele: olha, aqui está toda a prata que foi ajuntada, e entrega para ele. E sabe uma coisa interessante? Nós achamos aqui uma cópia do livro da lei. E então manda entregar para o rei. O rei Josias, um adolescente de 16 anos de idade, recebe na sua mão o livro da lei e pede então para que o seu servo leia. E quando o seu servo começa a ler a palavra, Josias rasga as suas vestes e ele pede perdão ao Senhor, porque ele entende que tudo aquilo que estava escrito no livro da lei, nem ele cumpria, nem o seu povo cumpria. Quero convidá-los então nessa noite a observar a transformação que a palavra de Deus causou na vida desse jovem rei aos 16 anos. E também aproveitar e fazer algumas alusões sobre o poder da palavra de Deus na vida de Lutero e então na nossa reforma protestante. Primeira coisa que eu quero ver com vocês é que a palavra de Deus quebrantou e libertou o rei Josias. Leia comigo 2 Reis, capítulo 22, verso 11. E depois o verso 19. O verso 11 diz assim: assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Rasgar as vestes era uma forma do homem expressar a sua comiseração, expressar que ele estava sentindo muito aquela notícia, expressar que ele ficou muito triste. E quando um rei rasgava as suas vestes, era ainda maior o sentido de humilhação, porque o rei tinha suas vestes reais, e as vestes reais deviam ser honradas. Josias, sentindo o poder da palavra, rasga as suas vestes. Versículo 19, veja o que diz as Escrituras: já que o seu coração se abriu, isso Deus falando para Josias, e você se humilhou diante do Senhor, ao ouvir o que falei contra este lugar, e contra os seus habitantes que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu ouvi, declara o Senhor. Quando o rei Josias, aos 16 anos, encontrou o texto da lei, percebeu o quanto estava longe da vontade de Deus, percebeu o quanto o seu povo, que era dirigido por ele, estava longe da vontade de Deus, e então ele rasga as suas vestes, mostrando o quebrantamento, e ele chora diante de Deus, mostrando o seu arrependimento. Por que isso aconteceu? Jeremias, capítulo 23, versículo 29, vai dizer para nós o que é a palavra de Deus. Esse livro que hoje temos em mãos, 66 livros unidos, que contam a história do povo de Deus, que conta a história da salvação de Deus. Jeremias, capítulo 23, verso 29, diz assim: não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? O Senhor apresenta a sua palavra como um fogo e como um martelo, dizendo: não há quem resista à palavra de Deus. Já citado pelo nosso irmão aqui, quando veio falar a respeito dos Gideões, Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é apresentada como uma viva, eficaz e mais afiada do que uma espada de dois gumes. Ela é capaz de penetrar ao homem, ela é capaz de fazer com que um homem se converta, ela é capaz de mudar o sentimento, de mudar o coração e de mudar todo o perfil do ser humano. Por isso, queridos,
esse rei, aos 16 anos, ao encontrar a palavra de Deus e a verdade na palavra de Deus, ele se arrepende, ele rasga suas vestes, ele se humilha diante do Deus Todo-Poderoso. Quero fazer uma alusão aqui à Reforma Protestante, porque o nosso irmão Martinho Lutero, um monge muito estudioso da palavra de Deus, ele era professor de filosofia, ele era professor na época, dentro dos melhores seminários católicos da época. No entanto, Martinho Lutero estudava muito mais filosofia do que a palavra de Deus, como ainda é hoje. Dentro do conceito católico, todo padre se forma ou sociólogo ou filósofo, porque eles entendem que a palavra de Deus está subordinada aos ensinamentos dos homens. No entanto, Martinho Lutero tinha uma sede muito grande, e ele tinha um medo muito grande. Martinho Lutero sofria, porque ele não tinha convicção da sua salvação. Martinho Lutero rodava muitas vezes as vizinhanças, e os cultos, e os encontros, quando eram formados nas cidades, para levar e pagar penitência pelos seus familiares, porque ele tinha medo de que algum dos seus familiares, não sendo paga a penitência, fossem lançados no inferno. Um dia, Martinho Lutero se deparou com Romanos capítulo 1, verso 17, que diz assim, Romanos 1,17: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ao se deparar com esse versículo, e pela ação do Espírito Santo de Deus, Martinho Lutero cai diante de Deus, convertido no seu coração, e entendendo agora que ele não precisava mais pagar penitência, promessa, e nem fazer nada mais por aqueles que morreram antes dele, mas ele entendeu que pela palavra de Deus, a única justiça que o homem pode ter é acreditar no sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento, Lutero muda toda a sua teologia. A partir de então, Lutero começa a ensinar as Escrituras dentro dos seminários católicos, e começa a ter ali uma grande confusão com os líderes, porque os líderes não queriam que Lutero fizesse isso. Lutero então ensina salmos, mostrando Jesus. Lutero começa a fazer a explanação do próprio livro de Romanos. Lutero começa a fomentar a ideia de que não precisávamos mais andar naqueles rudimentos que foram feitos por homens. Nesse momento, Lutero vai à igreja de Wittenberg e prega as 95 teses, querendo chamar as pessoas para debater o assunto. Irmãos, Lutero nunca quis destruir a igreja romana, ele quis reformá-la. Mas infelizmente, anos depois, ele é excomungado pelo Papa, e ele então não tem outra opção a não ser fundar uma nova igreja, que hoje nós conhecemos como Igreja Luterana. E através de Lutero e vários outros começam a surgir homens que são apaixonados pela Escritura Sagrada, que entendem que na Bíblia nós podemos encontrar a revelação de Deus. Lutero escreve a seguinte frase: na época de Lutero, fazia-se uma interpretação das Escrituras a partir da filosofia, e ensinavam que a Bíblia devia se subordinar. Lutero diz, do maior filósofo de todos os tempos, Aristóteles: é um erro dizer que o homem não pode tornar-se teólogo sem Aristóteles. A verdade é que não pode tornar-se teólogo sem se livrar de Aristóteles. Em resumo, comparado com o estudo da teologia, o todo de Aristóteles
é como a escuridão para a luz. Martinho Lutero entendeu que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que uma espada de dois gumes, capaz de converter o coração do homem. Martinho Lutero entendeu que pela palavra ele não precisava mais querer agradar a Deus com a sua própria justiça, já que Romanos capítulo 3 diz que não há um justo sequer. Martinho Lutero então começa a confrontar os ensinos que eram feitos naquele momento e a mostrar e a desejar que a Escritura chegasse na mão de cada ser humano. O primeiro desafio da reforma é que você pudesse ter a Bíblia na sua mão, na sua língua, para que você pudesse ler, para que você pudesse compreender as coisas do Senhor. Até então, a Bíblia não era traduzida a não ser para o hebraico, para o grego e a Vulgata, que era então o que os padres e a Igreja Católica usava desde então. Lutero fomenta então que a Bíblia fosse traduzida para o alemão, e logo depois ele e outros traduziram as Escrituras para o alemão, para o inglês, para as outras línguas. Se hoje nós temos aí o Novo Testamento trilingue dos Gideões, é porque Lutero entendeu que a verdade está nas Escrituras, e é nas Escrituras que nós devemos depositar a nossa fé. Quero fazer algumas perguntas para você pensar sobre isso na sua vida. Você tem se encontrado com a palavra de Deus? Você é um cristão que se interessa em ler as Escrituras? Você dá a oportunidade para que Deus fale com você todos os dias? Você abre as Escrituras e busca nela ter orientação para aquilo que você deseja ou deve fazer? Segunda pergunta: qual mudança a Escritura tem provocado em sua vida? Porque é impossível se encontrar com as Escrituras e não ser por ela de alguma maneira tratado, e não ser por ela de alguma maneira exortado. A palavra de Deus é como a espada de dois gumes, mais afiada do que a espada de dois gumes. Terceira pergunta para você meditar nessa noite: o que a Bíblia tem cortado em você? O que a palavra de Deus tem cortado em você? Ou será que você dá mais valor às ciências desse mundo, como a filosofia, sociologia, psicologia e outras coisas? O que tem de cristãos hoje fechando a Bíblia e abrindo livros de filosofia para entender a si mesmo? O que tem de cristãos hoje fechando a Bíblia, tentando encontrar no estudo da sociologia do que é o homem a solução para as suas angústias? E o que tem de cristão hoje, irmãos, lotando consultórios psicológicos, porque não conseguem encontrar a verdade nas Escrituras. E sabe por quê? A maioria deles não abre as Escrituras. A maioria deles não tem tempo para ouvir aquilo que Deus quer falar com ele. A minha pergunta então para você é: você tem se encontrado com a palavra de Deus? Ela é importante na sua vida? Pense nisso, porque este livro que temos nas mãos é banhado de sangue. Muitos homens deram a sua vida para que você pudesse ter a sua Bíblia hoje na mão. Amém? Segunda coisa que nós percebemos no texto aqui desse jovem rei, desse rei adolescente que se encontra com a palavra de Deus. Segundo Reis, capítulo 22, versículo 16 e 17, mostra para mim e para você que a palavra esquecida levou o povo à corrupção espiritual. Segundo Reis 22, 16 e 17, diz assim a palavra do Senhor: que assim diz o Senhor: trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Tudo o que está escrito no livro no livro que o rei de Judá leu,
porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. A chama da minha ira arderá contra este lugar e não se apagará. O que nós entendemos aqui nesse texto, irmãos, é que infelizmente, quando nós esquecemos a palavra de Deus, a corrupção espiritual toma lugar nas nossas vidas. O povo de Israel esqueceu a palavra. O povo de Israel abandonou a lei. O povo de Israel andou atrás dos seus próprios interesses. O povo de Israel andou atrás daquele eu acho. Já viu isso? Você vai conversar com um cristão hoje e orientá-lo espiritualmente. Ele diz: ah, pastor, o senhor faz isso, mas eu acho. Os cristãos hoje estão formados em achismo, ao invés de estarem sendo formados em Bíblia. Os cristãos hoje estão mais formados no seu próprio coração. Ah, mas eu penso assim, eu desejo assim, eu quero viver assim. Assim foi Israel. Israel enterrou a palavra ficou escondida no templo. Irmãos, quando a palavra de Deus está fechada, quando a palavra de Deus está escondida lá na sua gaveta, quando está lá debaixo daquele monte de pilha de roupa que você jogou, que já passou um mês e você não abriu as escrituras, você corre um grande risco, porque quem não lê a palavra de Deus está lendo outras coisas. Tem cristão hoje, irmão, que não quer mais ser direcionado pela palavra de Deus, é direcionado pelo Facebook. O Facebook virou a grande caixinha de promessa. Vamos abrir o Facebook e ver o que as pessoas estão falando. E eu vejo tanto crente, irmão, colocando tanta bobagem no Facebook. Eu digo, gente, se esse irmão, ao invés de estar postando alguma bobagem no Facebook, estivesse lendo a Bíblia, ele estava ganhando tanto mais. Porque o seu coração está tomando lugar nas suas decisões, e os cristãos estão esquecendo a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus não é obedecida, o nível espiritual decai. Os homens tornam-se endurecidos pelo pecado. Os pecados se tornam-se rotineiros e aceitáveis. E certamente, irmãos, as consequências virão. Deus é muito claro ao dizer no verso que lemos: eu vou trazer de desgraça sobre este lugar, eu vou trazer desgraça sobre estes habitantes de Israel. Por quê? Porque me abandonaram e queimaram incenso aos outros deuses. Quero fazer aqui uma alusão de novo à reforma protestante. Durante 1200 anos de história da igreja, a Bíblia foi esquecida. A partir do momento dos anos 300, quando Constantino fez com que todo o Império Romano se convertesse do dia para a noite sob a sua tutela de imperador, começou ali a grande desgraça da história da igreja, que nós chamamos de a Era das Trevas. As pessoas não tinham interesse em se converter, como Josias se converteu. Rasgou a veste, rasgou o coração, e encheu de lágrimas o chão onde estava. As pessoas já não tinham mais interesse de se converter, como se converteu, por exemplo, Lutero, que estava angustiado por não saber se iria para o céu, se iria para o inferno. Aquilo o atormentava, e ele não achava nas suas práticas espirituais sossego para a sua vida. Como muitos hoje não acham, andam atrás de tudo que é espiritual. Vai na missa, vai no culto, vai na bezendeira, vai na macumba, vai em tudo que é lugar, porque estão angustiados. Há uma frase muito famosa que diz que o homem tem um vazio no coração, e o vazio do coração é do tamanho de Deus. Quando Josias encontrou a palavra,
ele não precisou de mais nada. Quando Lutero encontrou a palavra, ele não precisou de mais nada. Irmãos, a palavra esquecida no tempo de 1200 anos da história da igreja trouxe consequências gravíssimas, trouxe uma corrupção espiritual. Havia exploração por parte dos padres, que só eles conseguiam ler a Bíblia, o povo não conseguia ler a Bíblia, o povo não conseguia dizer se aquilo que ouviam ou não era verdade. E então os padres, bispos da época exploravam o povo com as suas vendas de indulgências, vendendo pedaço da cruz de Cristo, vendendo manto de Jesus, vendendo manto de Nossa Senhora, e isso e aquilo, e faziam da igreja um grande comércio. Cobravam das famílias impostos para poderem livrar os seus mortos do limbo e do purgatório. 1200 anos trágicos, porque a palavra de Deus fora esquecida. Havia desvios doutrinários baseados em interpretações pessoais da religião. Homens que interpretavam segundo as suas vontades e desviavam o povo da palavra de Deus. Havia aceitação de uma vida pecaminosa por parte dos líderes. O povo não era ensinado a santificação. Havia inclusive, irmãos, prostituição no meio do povo que se chamava de Deus. E etc, etc, etc. Hoje, queridos, infelizmente, muitas igrejas estão também esquecendo a palavra de Deus, levando o povo à corrupção espiritual. Hoje, muitas igrejas que se dizem evangélicas têm deturpado a palavra de Deus. Pastores que cobram impostos, como a igreja católica cobrava naquela época, hoje são os pastores. Vai na igreja, leva essa rosinha, dá uma oferta. Vai na igreja, toma esse salzinho, dá uma oferta. Olha a igreja, agora tem esse sabonete, que é tira e queda, e toma oferta. A igreja evangélica hoje precisa urgentemente de profetas reformadores, homens de Deus que não brincam com a palavra, mas que anunciam a verdade. Doa a quem doer. Falsos profetas que constroem um templo em São Paulo, dizendo ser réplica do templo de Salomão. Falsos profetas. Igrejas que trocam a cruz de Cristo por símbolos de judaicos, como a estrela de Davi, como o candelabro. Igrejas que estão novamente agora envolvidas em usar quipazinho na cabeça e ensinar doutrinas que já não deviam mais existir no meio do povo de Deus. Igrejas essas que estão assim porque esqueceram a palavra, porque abandonaram as Escrituras. A falta da aplicação da Escritura à vida pessoal de cada um tem criado, irmãos, um cristianismo insosso, cristãos que não salgam mais. A falta da aplicação da Escritura na vida espiritual tem criado crentes que não são mais luz neste mundo, não iluminam mais nada, porque a verdade, o cristianismo vivido por esses cristãos, são só de nome. Eles estão, na verdade, encarcerados numa vida pecaminosa. Crentes que vivem pior do que mundanos. Jovens que não se santificam. Homens casados que não honram o leito matrimonial. Pessoas que dão o nome de cristãos, mas dão um golpe na praça. Um cristianismo fétido, porque o povo despreza a palavra.
quando nós nos esquecemos da palavra de Deus, a corrupção vem sobre nós. Terceiro e último, irmãos, capítulo 23 de 2 Reis. A palavra colocada em prática trouxe santificação, restauração e avivamento. Veja o que Josias fez, queridos, em 2 Reis, capítulo 23, verso 3. Olha, o rei colocou-se junto à coluna real e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus preceitos, aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. Irmãos, o rei decidiu seguir Jesus. Isto é santificação. Santificação é conquistada pelo cristão que decide andar e viver de acordo com o padrão bíblico. Ah, pastor, mas o mundo hoje diz que pode, mas a Bíblia diz que não. Eu fico com as Escrituras. Ah, pastor, mas é uma vida muito chata se a gente for viver segundo isso. Eu vivo segundo as Escrituras. Santificai-vos, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Santificação é alguém que decide se tornar mais parecido com Cristo. É alguém que decide andar segundo os padrões das Escrituras. É alguém que decide não olhar mais para o que as pessoas acham, o que diz a filosofia, a sociologia ou a psicologia, mas é alguém que encontrou a palavra de Deus e permite que a palavra de Deus molde o seu caráter. Deixe-me fazer mais uma alusão à reforma protestante. Martinho Lutero decidiu seguir ao Senhor. Martinho Lutero foi excluído, excomungado pelo Papa, perdeu sua posição, era perseguido, quase foi levado à morte. Mas não se voltou para o jugo católico, persistiu. Ele havia decidido dedicar a sua vida ao Senhor. Santificação, queridos, é quando nós decidimos andar do lado do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Santificação é quando nós decidimos que a Bíblia tem autoridade para mudar o meu pensar e o meu agir. Isso é santificação. Continuando, palavra colocada em prática trouxe santificação, restauração e avivamento. Restauração: o rei limpou todo o culto detestável. 2 Reis, capítulo 23, do versículo 4 até o versículo 24. Eu não vou ler, mas como hoje você ouviu falar aqui que você tem que ler a Bíblia, você vai ler em casa. Tenho certeza disso, você vai ler em casa, porque você vai sair daqui, meu Deus do céu, se eu deixar a Bíblia fechada, a corrupção entra, então vamos ler a Bíblia, né? Então você vai ler em casa depois. Olha o que esse menino de 16 anos teve coragem de fazer. Eu vou só contar aqui, não vou ler, mas ele saiu pelo reino dele, e ele ia apontando para os lugares, aonde tinha altares. Israel estava cheio de altares aos deuses desconhecidos. Irmão, Israel tinha no centro da sua cidade um altar erguido ao deus Moloque, aonde os israelitas queimavam os seus filhos no fogo. Olha onde leva a depreciação do ser humano, a falta da palavra de Deus. Israelitas queimando os seus filhos no fogo. Esse menino de 16 anos, rei de Israel,
sai no meio do seu povo e diz: quebra aquilo outro, tira aquele altar. Ele foi dentro do templo, irmãos, dentro do templo de Israel tinham altares a outros deuses. Josias ia na frente e dizia: quebra. Josias mandava pegar todos os líderes, todos os sacerdotes desses outros deuses, e matou-os à espada e os queimou sobre os altares que eles serviam. Um rei de 16 anos, empenhado pela palavra de Deus, limpou Israel de todo culto detestável. O rei restaurou a verdadeira adoração a Deus, tirando do meio do povo os ídolos e os altares onde eram oferecidos cultos a outras divindades. Uma outra alusão à reforma protestante: Martinho Lutero retirou as abominações dos cultos católicos. Já não podia mais ninguém ser extorquido dizendo, ao trintar da moeda no fundo do gasofilácio, uma alma sairá do purgatório. Martinho Lutero dizia: é mentira, as escrituras não ensinam isso. Martinho Lutero teve coragem de se levantar contra o império que era a igreja romana na época. Nós hoje, irmãos, precisamos ter coragem de novamente pegar as escrituras e dizer: não vamos aceitar no meio da igreja um culto que não honre, não dignifique e não tenha como centro a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há muita coisa hoje nos cultos cristãos que não tem nada a ver com o culto que agrada ao Senhor. Há muita coisa. Precisamos continuar a reforma em nossos dias. Você tem renovado a sua mente, a sua maneira de pensar segundo as Escrituras? Eu não acredito, irmãos, que seja um culto que agrade a Deus quando um pastor é mais elevado do que, às vezes, propriamente o próprio Senhor Jesus. Tem aí na televisão um tal de Duque, que o povo faz fila para pegar no chulé da mulher dele. A mulher dele fica sentada assim com o chulé lá, e o povo vai lá, leva R$100 para pôr a mão no pé da mulher do Duque. Isso põe o nome de igreja evangélica. Isso não é igreja evangélica. Universal do Reino de Deus não é igreja evangélica. Eu já falei para vocês: não visitem o templo em São Paulo, porque a minha vontade é que aquele negócio caia. Então é melhor você não estar lá embaixo. Aquilo não é evangelho. Evangelho é quando nós nos preocupamos com a alma dos perdidos. Evangelho é quando nós anunciamos que Jesus morreu na cruz para salvar o homem de todo pecado. Evangelho é quando nós dizemos que Jesus está pronto para restaurar a vida de todo ser humano, porque Ele morreu para fazer isso. Evangelho, o Evangelho mesmo, queridos, que eu e você precisamos viver, está aí em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, o culto que agrada ao Senhor, o culto que Deus mandou que eu e você prestemos a Ele até aquele dia em que o nosso Senhor Jesus voltará, é esse. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe qual é o culto que Deus quer de você? Que você ofereça a sua própria vida ao Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável todos os dias. Sabe qual é o culto que agrada a Deus? Qual é a forma que Deus quer que você viva? Versículo 2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O protestantismo
que foi fundado por Lutero, Calvino, um pouco antes, fomentado por John Hus, por homens que tinham o desejo de que a palavra de Deus fosse anunciada a todas as pessoas. Como vimos aqui, a nossa tarefa não acabou. Esse evangelho, irmãos, é cheio de pessoas que decidiram servir ao Senhor com um culto agradável a Ele, não com baboseira de religião, não com mentira de homens que querem se valer da sua própria glória para induzir os fracos a irem ao contrário da palavra de Deus. Por último, queridos, para nós terminarmos, queria falar muito mais tempo aqui, mas não dá, já é 9 horas. O rei, o nosso querido rei exemplar, um adolescente de 16 anos, vivenciou um avivamento produzido pela palavra. Olha aí o outro texto em 2 Reis, no capítulo 23, versículo 25. Olha o que diz a palavra de Deus. Nem antes, nem depois de Josias, houve rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Qual é o chamado de Israel? Deuteronômio 6. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua... O que o rei fez aqui diante do Senhor? Voltou o seu coração para Deus e o amou de todo o seu coração, de toda a alma e de todas as suas forças. Deus avivou o rei Josias, ao ponto da Bíblia dizer que não houve mais um rei como ele, que se voltou ao Senhor de todo o coração. Queridos, a reforma protestante foi um grande avivamento na história dos avivamentos, e a marca do avivamento da reforma foi o apego à palavra de Deus. Nada era mais importante do que isso. E nós levamos até os dias de hoje um lema que diz, um lema protestante: a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Foi isso que a reforma protestante trouxe até os nossos dias: um apego, um amor, uma paixão pelas Sagradas Escrituras. No avivamento da reforma, podemos identificar que Lutero, como os demais reformadores, tinha o seu coração entregue à palavra de Deus. Deixe-me fazer umas perguntas para você. Você tem nutrido amor pelo Senhor ao ponto de voltar-se para Ele de todo o seu coração, como Josias? Esse é o seu nível de comprometimento? Você tem se identificado com a palavra de Deus e firmado sua vida nela, como fizeram os reformadores, como Lutero? Quero concluir nesta noite dizendo o seguinte: o rei Josias e o reformador Martinho Lutero encontraram-se com a palavra de Deus e foram totalmente transformados. A palavra de Deus foi exposta aqui nessa noite, e hoje você também tem a possibilidade de ser transformado por ela, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela nunca volta vazia. Amém? Que Deus
nos abençoe, que esse exemplo majestoso, magnífico desse adolescente Josias e a história de Lutero e a reforma protestante nos inspirem para amarmos mais ao Senhor e a sua palavra, em nome de Jesus. Vamos orar? Quero convidá-los a mesmo sentados, fecharem os seus olhos por um momento, curve sua cabeça. Lutero se encontrou com a verdade que diz que a única maneira de ser justificado diante de Deus é por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você aqui nessa noite ainda não entregou a sua vida a Cristo, e hoje você pode fazê-lo. A palavra de Deus também nos chama a um compromisso de santificação. Talvez você é um crente vivendo totalmente contrário à palavra de Deus, e você hoje pode voltar-se ao Senhor e fazer um acordo com Ele. A palavra de Deus restaura o culto. Talvez você esteja aqui hoje influenciado por algum tipo de heresia, e a palavra de Deus pode te livrar dela nesta noite. A palavra de Deus avivou o coração de Josias, avivou o coração de Lutero, e ela nesta noite exposta pode avivar o teu coração, acender a chama do chamado de Deus para a sua vida. Tome uma decisão diante do Senhor e diante da sua palavra nesta noite, mas não saia daqui sem assumir uma nova atitude diante de Deus. Pai Santo, somos gratos a Ti, somos gratos pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por podermos ler a Escritura na nossa língua. Tem misericórdia de tantos povos que ainda não podem. Que o Senhor possa levantar pessoas na tradução das Escrituras. Deus, obrigado pela vida de Josias e Lutero, que são exemplos para nós. E obrigado, Senhor, porque podemos identificar a nossa vida com o padrão das Escrituras nesta noite. Ajuda-nos, Senhor, convence o nosso coração, quebranta-nos, Deus, assim como Josias se arrependeu, chorou na Tua presença. Quebranta-nos nesta noite, para que possamos também chorar por causa dos nossos pecados e falhas na Tua presença. Aviva-nos, ó Deus, assim como o Senhor avivou Josias, assim como o Senhor avivou Lutero. Aviva-nos, Senhor, para a Tua honra e glória é que oramos, em nome de Jesus. Amém.